de volta com o seu programa Cidadania, hoje batendo um papo super interessante, um papo super franco, aberto, com o nosso delegado da Receita Federal em Mossoró, o Willo Marques. Deixamos uma pergunta no ar, você pode continuar participando nas nossas redes sociais, nosso amigo Alessandro está aí, Márcio Oliveira na produção, você vai, entra no Twitter, Cidadania _TVC, entra no programa Cidadania do Facebook, também pode ser o nosso Twitter, @EvalSampaio, enfim, participe, mande suas perguntas, esse programa é feito para você, somente pensando em você. Willo, eu deixei no ar essa pergunta, né, da malha fina. Eu queria que a gente discutisse um pouquinho o que é essa malha fina, como é que a pessoa cai, existem alguns critérios, ou é realmente aleatório, porque ela fiscaliza, enfim, todos esses detalhes que talvez seja a maior curiosidade que o amigo e amiga de casa tenha com relação ao imposto de renda. Não existe nenhum nível de aleatoriedade na malha fina. Na verdade, a malha, ela consiste em cruzamentos de dados das várias declarações que as empresas fazem, que as pessoas fazem, que os cartórios fazem, que as imobiliárias fazem, que os planos de saúde fazem, com o que as pessoas declararam, hoje que os médicos fazem, que os advogados fazem, né? Então, existe um cruzamento de dados e caso exista alguma inconsistência, a declaração fica retida em malha para verificação. É bom que deixe claro que a malha, uma declaração retida em malha, não indica necessariamente uma ilicitude, ou nem sequer um erro de preenchimento. Né? O que a gente faz é reter a declaração em malha, e isso o sistema faz, não há intervenção humana nisso, por isso que uma qualquer divergênciazinha já leva para a malha. Já leva para a malha, e aí fica retido. O contribuinte está informado, né? Aí o contribuinte fica, primeiro ele fica com a declaração retida. Se ele verificar na internet que tem um problema de malha, ele consegue hoje já verificar o problema e fazer o que a gente chama de autorregularização, sem nenhuma intervenção da Receita. E é isso que a gente recomenda. Que ele mesmo ajeita sozinho lá. Hoje o contribuinte já pode consultar a sua declaração, saber se está retida em malha, e se for um caso que ele consiga resolver com a declaração retificadora, ele já faz a retificadora e já resolve o seu problema. Olha aí, amiga e amiga, eu vou repetir mais uma vez, que essa informação tem importância social muito grande. Você mesmo hoje que fez sua declaração até semana passada, e você já pode ver se você caiu na malha fina por essa divergência de dados, não é uma ilicitude, você pode procurar lá mesmo, você sozinho, você ajeita, faz a retificadora, e aí evidentemente sai dessa malha. E ainda, né, no imposto de renda, tenho mais uma pergunta, Willo. O que acontece com o contribuinte que se ele deixa de apresentar a declaração de imposto de renda, ele é flagrado ou é flagrado em alguma irregularidade? O que é que pode acontecer com esse contribuinte? Nós chamamos esses contribuintes de omissos, né? São os contribuintes que, em tese, cairiam numa situação de obrigatoriedade e não apresentaram declaração. Ele fica marcado como omisso, o seu CPF depois de um ano fica suspenso e nós ainda aguardamos um prazo para que ele faça a declaração mesmo em atraso. Nesse caso ele pagaria a multa por atraso. Mas se ele não faz isso e ele tem algum imposto a pagar, por exemplo, a gente lança de ofício, né? Existe o lançamento de ofício e nós cobramos esse tributo que ele seria obrigado a pagar caso ele declarasse. Que ele devia fazer espontaneamente, que é por declaração, não é isso? O aspecto jurídico. E nós lançamos de ofício com multa mínima de 75%. Né? Então, o contribuinte que não declara imposto de renda, que é obrigado e não faz... 75% do valor que ele teria que pagar, é isso? Isso, do tributo devido, se ele tivesse declarado a declaração inicial. Né? Então, existe o lançamento de ofício exatamente para sanar essas eventuais omissões. Mas a verdade é que os contribuintes, antes de serem lançados normalmente, a Receita Federal dá esse prazo para ele. Primeiro suspende o CPF dele, marca como omisso, e aí no banco, quando ele for fazer alguma operação... Ele vai ter algum problema, né? Ele vai ter algum problema e ele, o que foi que houve? Não, você está omisso, apresente sua declaração para nós. A gente dá todas as chances para o contribuinte fazer isso. Aliás, não é interesse da Receita Federal aplicar multas, né? O interesse é que a arrecadação venha espontaneamente. Porque a verdade é que nós temos um efetivo muito pequeno para a quantidade muito grande de contribuintes. Então, a Receita faz força para que o contribuinte faça tudo sozinho. Ele mesmo, né? Sem a intervenção humana da Receita. Vamos mudar um pouquinho agora para um tema interessante, não é? Na realidade, a mesma temática, mas um outro direcionamento, que é a questão de como se dá a arrecadação
das contribuições sociais para a Previdência. Outro problema, vamos dizer assim, clássico. Você percebeu que o nosso programa, o nome já diz, né? Cidadania. Então a gente se preocupa muito com essa parte. É a Receita Federal que faz essa arrecadação ou é outro órgão da administração? Isso é muito bom que se esclareça esse aspecto. Desde 2007, a arrecadação previdenciária que era feita anteriormente pelo INSS passou para a Receita Federal e aí criou-se até a Super Receita, né, que foi chamada legalmente de Receita Federal do Brasil. Então, desde 2007 nós trabalhamos com a arrecadação previdenciária. E aí nós temos a arrecadação do empregador, né, que é a maior fonte, que normalmente as empresas pagam 20% sobre a folha. Se a empresa não for do Simples, ela tem uma tributação de 20% sobre a folha de pagamento. A arrecadação que vem dos contribuintes, que é descontada de folha de pagamento. E ainda tem as contribuições do Sistema S, SESC, SEBRAE, SENAC, que também fazem parte das contribuições sociais nesse bojo, né? Então a Receita Federal é responsável por isso. E, aliás, diga-se de passagem, quando nós falamos principalmente lá dos impostos, a arrecadação previdenciária, apesar de ter destinação correta, ela é dos maiores tributos cobrados no Brasil, é a arrecadação previdenciária. E me diga uma coisa, só para fechar, a gente passou dúvida. Houve uma melhora, você, particularmente aqui, PES, você com o seu conhecimento e toda a sua experiência, você acha que foi melhor essa saída da arrecadação do INSS, vir para a Receita, foi interessante, ou você ainda está avaliando isso? Para o contribuinte foi extremamente interessante. Antigamente ele tinha duas certidões, uma fazendária e uma previdenciária. Ele tinha que se dirigir a dois órgãos para regularizar a sua parte tributária. Ele tinha duas fiscalizações atuando em cima da empresa sobre o mesmo sistema tributário, né? E hoje em dia não. Mas quando a gente fiscaliza uma empresa, a gente já pode fazer uma fiscalização completa. O contribuinte tem apenas uma certidão hoje, o contribuinte tem apenas um órgão para tratar dos seus tributos federais. Simplificou, na Simplificou verdade, né? a vida do contribuinte, com certeza. E com relação àquele empregador que arrecada, que desconta na folha do seu empregado, né, a contribuição previdenciária, ele não repassa para a Receita. O que é que pode acontecer com ele? É uma espécie de crime mais comum na área tributária, que é o que a gente chama, que o Código Penal chama de apropriação indébita previdenciária, né? Existe, como eu disse, a contribuição que a empresa paga para os funcionários e a contribuição que é descontada dos funcionários e repassada para a Receita Federal. Descontar dos funcionários e não fazer o repasse é crime, porque não é dinheiro da empresa. Esse dinheiro é do segurado, da Previdência, que teve sua folha descontada e é repassado. Então, hoje, o que a gente tem hoje, em termos de representação fiscais para fins penais, que é um papel da Receita Federal, quando detecta um crime durante a fiscalização, a gente representa o Ministério Público para dar segmento à ação penal, 90% com certeza das representações fiscais se situam sobre descontos previdenciários, portanto, sobre a apropriação indébita previdenciária feita pelas empresas. E aproveitando até o gancho, eu noto que muitos municípios, eles descontam, mas eles não repassam. Aí a Receita, ela tem agido de forma enfática mesmo em relação às providências a serem tomadas junto ao Ministério Público, porque são tantos problemas com os municípios que quase todos que eu já ouvi falar têm esse problema. Olha, eu diria que mais da metade dos municípios do Rio Grande do Norte, em alguma época, tiveram um gestor, porque aí é responsabilidade pessoal do prefeito, do gestor na época do prefeito. Uhum. Mais da metade dos municípios aqui, que são 70 sob nossa jurisdição, já tem representações fiscais para fins penais em alguma época, né? Então, assim, é muito grave o caso realmente, e as prefeituras, elas fazem isso simplesmente por problema de liquidez no caixa, né? A gente sabe que o problema da municipalidade hoje é a falta de recursos, e isso pode ser agora na crise, né? Pode ser uma solução. Essa é uma solução ilegal, né? Que é não repassar para a Receita os valores descontados. Aliás, alguns municípios têm usado o artifício de criar regimes próprios de previdência. Uhum. Né? E aí se vende uma ideia que você para de pagar a previdência, mas na verdade não é bem assim, é uma questão um pouco mais complexa que tem que ser discutida a fundo, sob pena de no futuro aqueles funcionários públicos ficarem sem aposentadoria. Desde já nós vamos lhe convidar para a gente fazer um programa específico sobre essa questão do regime próprio, essa talvez saída, né, esse famoso jeitinho brasileiro que tantos municípios fizeram e que eu digo desde já como juiz, estão mais enrolados do que na época que estavam para recolher a receita com relação à previdência pelo regime geral. E me diga uma coisa, recentemente a legislação federal
ela, referente ao empregador doméstico, ela foi modificada, criando obrigações até então inexistentes. Inclusive com a criação de uma plataforma específica, que é a chamada E-Social. Como funciona esse sistema, o E-Social? Não somente de informática, mas de controle dos empregadores. Tem surtido efeito com relação ao empregado doméstico? Houve incremento dessa arrecadação? Acompanhamento de lá para cá, se houve um desemprego nessa área em função dessas alterações? Ou vocês estão avaliando os dados com relação à parte tributária em relação ao empregado doméstico, que a maior parte é pelo próprio empregador, né? O portal E-Social, ele foi criado e lançado no final do ano passado, né? Ele vinha em criação e foi lançado no final do ano passado, para o empregador, por si, ter como se fosse um simples doméstico, né? O que é o simples, né? Pegando o gancho com o simples doméstico. É um único documento de arrecadação para todas as obrigações daquela empresa. E o simples doméstico, que está no E-Social, ele segue na mesma esteira disso, né? Então o portal é basicamente isso, um único lugar onde o empregador calcula os tributos e recolhe. Todos de uma vez, Todos de uma vez, inclusive ele faz o cálculo do salário família, do FGTS, que não é necessariamente um tributo, mas está lá, né? E a Receita faz essa repartição. Então encaminha para a Caixa Econômica, que é a FGTS, encaminha para a Previdência, o que é a parte facilita a vida do cidadão. Parece que a Receita vem ao longo do tempo tentando facilitar a vida do contribuinte. É que, na verdade, essa arrecadação, como eu disse, a arrecadação espontânea é a arrecadação interessante. Então, a gente tem que dar ao contribuinte condições de cumprir a obrigação tributária da maneira mais simples e rápida possível, né? Mas quanto ao incremento da arrecadação, na verdade, veio num péssimo momento, né? Porque nós, quando o sistema foi implantado, o país entrou na crise, né? Então ainda é muito difícil de avaliar se isso foi positivo em termos de arrecadação ou não. O que a gente tem hoje em termos de arrecadação de todo o país é uma queda absurda na arrecadação, né? E o simples doméstico não foge à regra. Então a gente não sabe, na verdade... Todos os tributos você pode apontar isso. Né? A gente não... Todos. A gente não pode avaliar ainda se foi por questão da crise ou se foi necessariamente pela implantação do sistema, pela obrigação de formalização que isso aconteceu. Se ocasionou demissões, né? Porque o custo ficou bem maior. Pois é, e quanto à questão que o doutor Eval perguntou, quanto à sua pergunta também, a questão dos empregos, na verdade, é mais uma questão relativa ao Ministério do Trabalho, a gente não tem esse dado para informar. Sim, acho que ainda dá tempo para fazer mais uma pergunta, né? Pra gente as considerações, não é isso, Márcio? Willow, como é que se dá o combate à sonegação fiscal em relação aos impostos de competência da União? Eu gostaria que você aqui nos passasse esse processo de forma bem simplificada, já que o nosso tempo já está acabando. Relativamente simples, né? Nós temos acesso aos dados das declarações, das inúmeras declarações, são mais de 30 declarações que as empresas e os contribuintes nos fornecem, né? E cruzamos esses dados, fazemos seleção de acordo com esse cruzamento. Hoje ainda existem coisas mais avançadas, que são pessoas que trabalham, por exemplo, com redes sociais, verificando aquele contribuinte que esbanja na rede social, que mostra um carro, que mostra uma casa, e que na verdade não tem lastro em renda para fazer isso. Como é que ele aparece tão de gostosão nas redes, né? E a declaração bem pequenininha. Né? Já existe a inteligência para isso, mulheres que aparecem com bolsa de 20, de 30 mil reais nas redes sociais, e que quando a gente vai verificar, na verdade não existe para isso. Então, assim, é toda uma rede de informações criadas. Antigamente se buscava muito revistas, essas revistas de caras, essas revistas. Agora está mais fácil, né? Agora está mais fácil, a rede social facilitou bastante. E aqui, para a gente finalizar nessa parte, o cabo se entrega sozinho, né? Às vezes pode conversar, se entrega sozinho, você já pega todo o negócio mastigado. Então, basicamente, o sistema é um pouco complexo, mas é simplesmente o cruzamento de informações e observação do cotidiano, né? Como a gente vê, por exemplo, uma empresa na cidade de Mossoró crescendo absurdamente, salta aos olhos aquele empreendimento, e a gente busca se informar se aquele crescimento não se deu exatamente por sonegação, se é uma coisa que está legalizada, né? Então, a Receita Federal age necessariamente dessa maneira. Beleza. Willow, a gente teria muito mais tempo para conversar com você, amigo. Muito bom, você fala muito fácil, muito simples, na dinâmica aqui do nosso programa. Eu queria agradecer e queria deixar para que você fizesse suas considerações finais. Eu agradeço, doutor Eval, Sheina, pelo convite.
e digo que a Receita Federal está à disposição de vocês, se precisar que a gente venha aqui de novo, outro colega que entende de algum assunto específico, nós estamos à disposição e dizer que nós precisamos melhorar o sistema tributário, na verdade, seja pela aplicação dos recursos ou seja pela diminuição da carga tributária. Mas nós precisamos resolver esse problema no país, porque é um problema que aflige a todos e que, indistintamente, seja do menos favorecido ao mais favorecido, é afetado negativamente por essa nossa conjuntura atual. E o nosso Cidadania vai para um rápido intervalo e volta no quarto bloco com concurseiros moçoroenses. Fique ligado. Cidadania, um programa sobre o cidadão e os seus direitos, volta já.